Bem-vindos ao podcast Expansão, o podcast que faz da informação teu maior aliado e do protagonismo a tua principal estratégia. Eu sou a Marina Teles e hoje aqui comigo estão os advogados e sócio-fundadores da Bronzatti Pienes, Ítalo Bronzatti e Alexandre Pienes. A gente vai estar abordando, então, o direito preventivo no seio organizacional, principalmente para o fomento das empresas e garantindo, então, assim, o seu sucesso lá no mercado, né? Então, antes da gente iniciar esse bate-papo super interessante, nós vamos aos nossos recadinhos da semana. Acompanhe sempre as atualizações da revista, né? A gente sempre traz informações da região e da cidade lá no nosso portal expansão.co. O mesmo link, o mesmo ID é para as nossas redes sociais também, então já podem acompanhar a gente também no Facebook e no Instagram. A gente está sempre trazendo atualizações, conteúdos novos para vocês ficarem bem atualizados, né, em relação a tudo que está acontecendo. E também, então, gente, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube. Ativem o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo e acompanhem a gente lá no Spotify. Tá dirigindo, tá fazendo tua faxina em casa, vai escutando nossos episódios e ficando, né, bem informado. Se tiver a possibilidade também, assine a revista Expansão, porque lá a gente tem conteúdos com curadoria especializada, trazidos pela equipe da nossa redação. São jornalistas com ética, com credibilidade. A gente está sempre trazendo informação legal para vocês. Aqui na mesa vocês já vão estar observando aí que nós temos, então, a nossa última edição, a edição de agosto, trazendo também umas informações bem legais para vocês. Agora sim, então, sem mais delongas. Olá, Ítalo. Olá, Alexandre. Muito obrigada por estarem aqui com a gente, né? Contando um pouco da história de vocês, trazendo, então, essa expertise, né, do campo jurídico para os nossos empreendedores, leitores, ouvintes, acompanhando a gente. Obrigado, Marina. Uma boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Uma satisfação estar aqui, agradecer o convite de vocês aí e tentar trazer aí bastante informação, né? Tornar uma entrevista, aí, um podcast bem bacana. Acredito que o pessoal vai gostar bastante do conteúdo. Olá, Marina. Um alô aí para os telespectadores, os fãs da revista Expansão. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos fazer uma conversa, um bate-papo prático, né? Como a gente gosta de trabalhar. Bastante descomplicado, trazendo alguns casos, algumas questões aí para o empresário, para quem não está nos acompanhando, para ajudar no dia a dia da sua empresa. Isso aí. Então, pessoal, já vou começando, né, perguntando, né? Vocês podem se apresentar um pouco mais, contar um pouco, assim, como começou a história de vocês no direito e também como vocês se encontraram, né, e constituíram, então, o Bronzatti Pienes, o escritório de vocês. Não, perfeito, Marina. Eu, na verdade, sou natural de Cerro Largo, né, região noroeste do estado, me criei em São Luís Gonzaga, fui para Santa Maria para fazer faculdade com 17 anos, passei no vestibular da UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, e, enfim, comecei a cursar ali o direito na parte noturna. Sempre tive, né, a intenção de fazer estágio no período da manhã e de tarde para justamente aliar a técnica, né, com a prática. O Ítalo era o nosso bicho na faculdade, né, entrou um ano após, foi o que acabou oportunizando, né, nós nos conhecermos. É colorado também, então outro ponto que nós temos sintonia e acabou com que fortalecesse a nossa amizade. E após a formação, né, acadêmica, a convite de um colega, Vinícius Bondan, fui convidado para vir a Novo Hamburgo, conhecer a cidade e dar início na atividade na advocacia. Vim no mês de setembro de 2011, vim aqui a Novo Hamburgo e aí, né, acabei fixando minhas raízes. No ano seguinte, convidamos o Ítalo Bronzatti para fazer parte da nossa equipe. Veio num primeiro momento, né, para fazer parte do governo assumindo uma cadeira no Procon, aqui de Novo Hamburgo, onde desempenhou um brilhante trabalho por cerca de 4 anos e meio. E desde então, aí, ao longo desses 14 anos, estamos aí desenvolvendo um trabalho, sempre buscando, né, soluções inteligentes, práticas e ágeis, né, para ajudar nossos clientes, empresas, sempre com o objetivo de agitar e crescer a economia, não só local, regional, né, e também, aí, quem sabe, a nível nacional. Bom, eu sou Ítalo Bronzatti, sou missioneiro também, sou natural lá de Santo Ângelo. Minha família, me criei em Cruz Alta, junto de minha família. E fui parar em Santa Maria também, onde eu conheci o Alexandre, já no trote na faculdade, né? Eles aplicaram o trote, então conheci ele e o Vinícius. O Vinícius trouxe o Alexandre para cá, depois eu vim para cá. E no início da minha trajetória aqui, eu lembro quando eu recebi o convite, eu pensei, não, eu vou lá para Novo Hamburgo, vou ficar um pouco lá e depois eu vou sair, né? Eu vou ficar um tempo no Procon.
E aí eu fiquei um tempo no Procon e eu acabei tendo a possibilidade de fazer um trabalho muito interessante, que depois acabou sendo reconhecido por muitas pessoas. E aí chegou um momento que eu pensei assim, mas eu não vim até aqui agora para voltar para estudar, porque a minha ideia era fazer concurso público, né? Eu disse, não vim até aqui agora para voltar para estudar, agora que eu já consegui fazer um trabalho legal, de alguma proporção, vamos seguir o caminho do escritório. Naquele momento, então, na verdade já era plano deles, né? Me colocar no escritório. E aí eu entrei na sociedade. Aí depois disso ainda eu participei de um projeto junto da Samsung. Foram 2 anos. Depois que eu saí do Procon, então eu fui para o outro lado do balcão. O meu papel basicamente era representar a empresa com os órgãos de defesa do consumidor e poder judiciário. Circulei ali pelo sul do Brasil, todo o sul do Brasil. Ia nas principais cidades onde tinha Procon com uma multa mais pesada. Eu ia fazer o relacionamento da empresa para evitar as sanções e para fazer a renegociação de passivo, né, onde tinha multa pesada, lá era o nosso papel de entrar e evitar e reduzir aquilo que já existia. No segundo ano, peguei o Centro-Oeste também, então acumulei muitas milhas nesse período, né, e também muitas dores nas costas desse período, porque tinha que ficar o tempo todo sentado. E aí, desde 2019, me dediquei exclusivamente no escritório. Cheguei a passar 2 anos na diretoria da ACI, lá como vice-presidente jurídico. E a gente está ali agora, né? O Alexandre é um parceiro, é um amigo da vida, né? A gente já está há tanto tempo junto que eu nem vou falar aqui para não entregar a idade. E espero que hoje a gente tenha um bate-papo bem aberto, assim. A gente quer tirar muitas dúvidas do nosso telespectador. Vamos ver o que tu trouxe pra gente aí de perguntas. Tá. Eu vou começar com uma bombinha, já, assim, básica, para, né, já destravar tudo que tiver para destravar aí. Na visão de vocês, qual é o maior erro, a maior burrada que uma pessoa, um empreendedor pode cometer, juridicamente falando, em termos de medidas, assim, quando a gente está falando de lidar com o seu negócio, qual é a maior burrada jurídica que alguém pode cometer, na opinião de vocês? Se eu posso responder, Marina, nós defendemos no escritório muito a visão da advocacia preventiva, sabe? Ter sempre um advogado ao lado para que se evite o início de um problema. As empresas abrem normalmente, né? Se tem um contador, faz o RH, faz toda aquela organização interna, mas muitas vezes elas não conseguem enxergar a importância que tem de um setor jurídico para respaldar todas as medidas que serão tomadas pelas empresas. Então, muitas vezes a gente pode evitar um passivo trabalhista, algum problema junto à Receita Federal, Receita Estadual, com essa assessoria jurídica preventiva. Então, o maior erro que eu vejo hoje que é cometido é não se apostar na prevenção. E nós defendemos muito isso. Logicamente, as pessoas acham que não, mas é um passivo que eu não preciso ter agora, não vou fazer esse investimento. Mas quando estoura a bomba, o valor que isso vai repercutir para a empresa, ele é muito maior do que fazer esse pagamento mensal a título de uma assessoria. Então, nós defendemos muito isso, tentamos incutir, né, em todas as pessoas que conversamos, principalmente nos empresários, essa necessidade de ter um advogado do lado para respaldar os atos. Tipo, na dúvida, vou ligar para o meu advogado para ver o que ele acha sobre essa situação. Mas ainda é uma questão que a gente acha que está em desenvolvimento, né? Já teve muito menos procura sobre esse tipo de advocacia, mas temos muito ainda a evoluir, né? Porque tu tendo um respaldo jurídico, tu acaba focando só no teu trabalho. E quando tu foca no teu trabalho, no teu negócio, ele automaticamente vai crescer mais. Sim. Então eu acredito que cada um tem que ser responsável pelo seu setor, o jurídico com o jurídico, números com a contabilidade, crescimento e expansão da empresa com o dono, com a administração, com os diretores. Então, isso é uma coisa que a gente fala bastante lá para os nossos amigos e clientes, né? Que o empresário, na verdade, ele tem que focar no próprio negócio e não nos problemas que vão surgir no curso do trabalho, né? E aí, muitas vezes, se ele está preocupado com detalhes, com questões jurídicas, ele acaba não conseguindo focar na expansão do negócio. Porque, querendo ou não, o que o empresário, o que uma empresa precisa? É crescer, é vender mais, né? E aí, quando tu está preocupado com problemas, bota a cabeça no travesseiro, não consegue dormir por uma situação ou outra, tu acaba tirando a tua preocupação da expansão do teu próprio negócio e focado em coisas que talvez tu poderia terceirizar, tu poderia delegar, né? A gente fala, eu gosto de falar isso assim, a advocacia deveria ser enxergada como uma espécie de seguro, né?
tu vai contratar um advogado hoje mesmo, estava numa visita, estava conversando com uma pessoa e disse assim, mas eu não tenho nenhum problema jurídico, não preciso muito de advogado, mas ele estava lá com um problema que ia gerar um passivo lá de 20 a 30 mil para ele. E eu disse assim, será que tu realmente não tem problema? Porque se tu tivesse conversado com um advogado antes, tu não teria esse problema aqui, tu teria sido orientado de uma forma diferente e tu evitaria esse problema. Então, eu acho que é uma coisa que, especialmente agora em momentos de crise, né, que as empresas querem enxugar um pouco as finanças e tudo mais, alguns serviços acabam ficando de lado, mas hoje com o serviço jurídico, assim como é um seguro, tu consegue evitar problema. E aí, assim, é aquela situação. Se tu não faz isso, tu não evita o problema depois. Além do advogado, que tu vai ter que gastar para fazer uma defesa num processo, tu ainda vai ter que pagar para outra parte. Então, acho que a principal burrada, na verdade, né, é justamente isso, né? Não investir na prevenção. Porque um seguro de carro todo mundo tem. Um seguro de saúde todo mundo tem. Um plano de saúde. Por que não um advogado, né? Aí depois que surge o problema, tu gasta 2, 3, 4, 5 vezes mais para resolver um problema que tu teria amenizado ele com muito menos. Então, acho que seria... essa é a principal... o principal recado que a gente quer passar já no começo dessa conversa, né? Investir em prevenção. É muito melhor. Então, eu tenho até uma pergunta que eu ia fazer para vocês, que é voltada para isso de quando é o melhor momento para buscar uma consultoria jurídica e tal. Desde o começo, então. Desde o princípio, na medida do possível. Começou de acordo, o melhor momento abriu o negócio. O melhor momento é hoje, amanhã já é tarde. É isso que a gente entende. O ideal seria ontem, mas como ontem a gente não consegue voltar, o melhor é hoje, né? Nunca amanhã. Para evitar os danos futuros que Exatamente. Qualquer coisa possa vir a acontecer. E cada empresa, de acordo com o porte da empresa, de acordo com o tamanho do problema, ela consegue achar um plano adequado que vá, digamos, tá de acordo com as suas necessidades, né? É claro que uma empresa com 300, 400, 500 funcionários vai ter um custo maior com o jurídico. Agora, uma empresa que está começando, uma startup, tu consegue ter um assessoramento, tem diversas formas de tu se assessorar com um advogado, né? Assim como você tem um contador, assim como você tem um corretor, o advogado ele é importante, ele pode te fazer antever um problema, evitar uma situação lá na frente que vai te trazer um ônus muito maior. E a gente acredita muito, assim, a gente trata os nossos clientes como amigos e parceiros. Eu acredito que um advogado, ele vai muito além de simplesmente cuidar das tuas questões jurídicas. Ele vai ser um parceiro no teu negócio. Ele vai te ajudar, muitas vezes, a enxergar um caminho diferente que tu não está conseguindo enxergar porque tu está lá dentro de uma bolha. Muitas vezes tu não consegue perceber o que está acontecendo. Até pela falta de conhecimento jurídico, né? Porque, normalmente, a maioria das pessoas, eu penso pelo meu lado, eu sou jornalista, eu sou completamente leiga, são outros campos. Exato. O cara que é empresário, que é gestor de uma empresa, ainda que ele estude por cima, pergunte, hoje tem a facilidade do GPT ali, não é a mesma coisa, entende? Tu não sabe o que é um problema jurídico. E aí vamos pegar, por exemplo, um registro de marca, né? Muitas vezes. E aí tu tá desenvolvendo um negócio, tu tá na correria, e aí quando vê, tu não pensou em proteger a tua marca. E aí muitas vezes, se não vem alguém de fora te falar aquilo pra tu, olha pra isso aqui, olha pra esse outro ponto, quem sabe essa outra situação tu aborda por aqui. Então, enfim, eu acredito também que o papel do próprio advogado é ser esse conselheiro, né? Muita gente fala como um protetor de empresas, né? Eu vejo mais a nossa função, Marina, dentro de uma empresa é transmitir segurança e tranquilidade para o empresário. Ele já tem tantas preocupações, né? Impostos, os empregados, as vendas, enfim, tem tantas responsabilidades que a nossa função justamente é entrar e transmitir essa segurança e essa tranquilidade, como eu disse antes, para ele focar única e exclusivamente no seu negócio. Como, por exemplo, o grande problema que nós temos hoje nas empresas gira muito em torno do passivo trabalhista, né? Que muitas vezes tu pode evitar com uma assessoria jurídica prévia, que vai passar um pente fino na empresa e vai dizer, olha, essa situação aqui está errada, a questão das horas, melhor tu colocar um ponto eletrônico, contrata uma empresa para ver as questões referentes à segurança do trabalho, vamos avaliar a convenção coletiva para ver se as questões dos funcionários estão de acordo com a legislação. Então, tu fazendo um trabalho preventivo, com certeza tu vai evitar uma demanda trabalhista. E hoje, principalmente na Justiça do Trabalho, assim, creio eu que como muitas outras áreas do judiciário, nós temos uma insegurança jurídica muito forte. Então, não tem como tu antever, muitas vezes, o resultado no processo, porque um juiz pensa de um jeito, um outro juiz pensa do outro. Então, a gente não consegue dar uma garantia depois que o problema estourou. Então, quando a gente pega já na fase inicial, a gente consegue
prevenir que isso se torne um processo judicial. E hoje tu pode pegar ações aí de 50, 100, 200 mil reais, em virtude da ausência dessa prevenção, que isso acaba quebrando uma empresa, né? Felizmente a gente sabe hoje que qualquer valor é muito significativo para qualquer empresa. Então a gente defende muito essa visão, né, preventiva da advocacia. Dá para ver isso, eu observo muito no cenário do que aconteceu em muitas empresas públicas, né, as estatais, que os empregados, como eles tinham estabilidade, metiam a empresa na justiça direto e iam ganhando causas. Não, e valores substanciais, né? Milhões, então imagina, vai, quebra, nesse caso, quebra o Estado, enfim, imagina uma empresa que a composição é muito menor. Muito menor. E que não pode aumentar tributos quando precisa. Tem essa. Isso é verdade, é um bom ponto. Um bom ponto. Mas falando assim de casos mais práticos, né? Vocês já citaram alguns aqui. É que outros casos vocês poderiam citar, assim, em que uma ação preventiva, ela vai auxiliando, né? Tem essa questão de lidar com causas trabalhistas, tem a questão de marca. O que mais vocês conseguem trazer, assim, exemplificando um pouco o trabalho de um advogado dentro de uma empresa, assim? Dá até para citar exemplos aqui, Marina, referente ao direito criminal, né? Hoje nós temos inúmeras operações, tem se voltado muito hoje a parte investigativa para crimes de lavagem de dinheiro e organizações criminosas, tá? É um ponto que as empresas têm que tomar bastante cuidado, né? Principalmente em questões referentes à própria sonegação fiscal, né? É interessante sempre estar alinhado com a contabilidade, com o setor jurídico, para se evitar uma demanda nesses moldes, porque se pode acabar não só com a imagem dos sócios da empresa, né, que vão ser eventualmente responsabilizados, mas sobretudo com a imagem da empresa. No caso, essa investigação por lavagem de dinheiro é algo que vem de fora, no caso. Vem de fora, isso. Vem uma investigação. No caso, a empresa pode cair na malha fina de uma investigação dessas. Isso, exatamente. Pode alguma situação, deixou de pagar um imposto uma vez, deixou de pagar 2 vezes, isso acaba se tornando uma bola de neve, é instaurado um procedimento administrativo junto, né, aos órgãos competentes, e isso, se não for sanado, ele origina uma ação penal, e essa ação penal ela pode tomar proporções gigantescas, né? Eu já vi caso que era um processo de sonegação fiscal, aí já fizeram o link com lavagem de dinheiro, e aí, como eram várias pessoas envolvidas, já também envolveu-se a questão referente à organização criminosa. Né? E muitas vezes poderia ter sido evitado lá atrás. E aí queima o filme da empresa, exatamente, porque isso acaba vazando na mídia, pode dar muito problema. O que é o problema que nós temos hoje? Eu bato muito em cima dessa tecla, Marina, né? Tudo hoje virou pirotecnia, as operações. Tá? Vai pra mídia, tu acorda, tu liga a televisão, bota ali no Bom Dia Rio Grande, estoura uma operação. Sabe? Aí fala nome de todo mundo, expõe nome de empresa, fachada de empresa, e isso hoje fica eternamente, né? Porque falando, inclusive, do ponto de vista como jornalista, tecnicamente, por lei, isso não pode, né? Não pode. Exatamente. Por vias de ética e credibilidade, tu nunca pode vazar nome de ninguém. Concordo plenamente. Vemos no cenário atual que tem acontecido muito. A gente sabe o que acontece, né? Exato. E hoje com a internet isso fica eternamente disponível, né? Sim. É muito complicado. Então, assim, como eu disse antes, a imagem não só dos sócios da empresa, mas também no nome da empresa em si. E isso acaba culminando em diversas situações muito negativas, né? Porque além de tu responder um processo criminal, tu ter essa questão referente à imagem da empresa, isso repercute no teu faturamento. Aí o teu faturamento vai acabar repercutindo nos teus empregados, porque tu vai ter que demitir alguém. Aí tu não tem dinheiro, vai se criar um passivo trabalhista. Aí isso acaba virando uma bola de neve gigante que tu perde o controle. Enfim, né? Não tem outro caminho a não ser o fechamento da empresa nessas condições, e tu com todo o passivo, né, que se gerou em virtude dessa situação, o passivo fiscal, tributário, trabalhista, né, e ainda respondendo eventualmente uma ação criminal. Por um crime. Outro ponto também que acho que é importante, mudando um pouco a abordagem, trazendo para o cenário cível, né? A importância de tu ter bons contratos no teu negócio. Né? Tu ter, por exemplo, tem muita gente que vai vendendo no mercado, não faz um contrato bem ajustado, não coloca uma garantia, não faz uma pesquisa correta de bens daquele teu devedor, vai liberando crédito no mercado, vai fazendo vendas. E aí depois, especialmente agora, que a gente está vendo uma inadimplência cada vez maior no Brasil, quando tem um atraso e precisa executar aquele débito, tem que buscar o valor, já não consegue mais, porque aquela pessoa está devendo para umas quantas pessoas, tu não fez um contrato bem amarrado. Então, isso é uma questão que é muito importante, essa ação preventiva, assim como teus próprios fornecedores, né? Vamos pensar alguém que tem um restaurante, por exemplo. E aí esse restaurante vai
tem muito insumo, né? E ele precisa daquele insumo para entrega lá no mercado. E aí para de receber aquele insumo, como é que ele vai continuar prestando serviço, né? Então, assim, é uma série de medidas que o empresário, eu acho que aqui a gente está falando de um, de outro setor, mas acho que serve para qualquer setor, é para qualquer negócio. É importante ter uma atuação preventiva, o advogado ele vai estar do lado do empresário para ajudar ele a antever os problemas, né? A maior parte dos advogados chega depois e não consegue nem dormir, né, de noite, porque fica só pensando nos problemas dos outros. A gente conversa isso muitas vezes, assim, chega na hora lá, a gente até, em alguns casos, se preocupa mais que o cliente com o próprio problema, né? A gente pega umas situações assim que a gente está lá preocupado, pedindo mais informações, mas a ideia é justamente essa, né? Quando, na minha visão, quando tu procura um advogado, é para tu entregar esse problema para o advogado e, claro, tem que ser um advogado que tu confia, porque tu tá largando alguma questão muito preciosa para ele e a partir dali tu toca o teu negócio porque tu sabe que aquele assunto está sendo bem conduzido. É por isso que a prevenção, ela vem em primeiro lugar e eu vou repetir isso aqui muitas vezes durante a nossa conversa, porque eu acho que é nisso que o empresário deve investir. Certo. E concordo. Por todas as temáticas aí, tudo que vocês me apresentaram até agora faz total sentido. Não, né? é muita coisa. A gente foi falando aqui os problemas que se pode originar, né, frente à ausência de uma assessoria jurídica, a gente vai muito longe, né? Muito longe, como muito bem destacou, a parte contratual, vai desde o fornecedor do teu contrato de aluguel, que tu tem com um local que tu aluga para desempenhar a tua atividade econômica. E são pequenos detalhes, Marina, que não tem como leigo teu com isso. Tu pode saber, eu sei pela prática, a vida me ensinou. Não, mas a legislação, ela muda com muita frequência. Isso é uma questão, Léo. Eu sei que advogado, via de regra, tem que estar em constante atualização, porque a lei muda o tempo inteiro. E não só a lei, né? As decisões, a jurisprudência que nós falamos, né? Que são decisões dos tribunais superiores que acabam muitas vezes embasando as decisões aqui do primeiro grau, elas mudam frequentemente, né? É um certo receio que nos causa, porque a gente vive num cenário de insegurança jurídica. Né? Pode vir mesmo o próprio STF, né? Que ora entende de um jeito, ora entende de outro, e sempre dão certo. Aí tu imagina isso, né? Descendo, né? Em todos os tribunais. Tu não consegue ter uma garantia jurídica. A lei, ela é interpretada de diversas formas. Teve um negócio que eu ouvi uma vez sobre o direito, assim, que é para tudo cabe recurso. E aí vão enfiando recurso, os troços vão virando... É o outro problema que eu vejo. Porque pra tudo tu tem como argumentar. Não, mas vamos enfiar um argumento aqui, vamos enfiar um argumento ali. Então, assim, às vezes, até fugindo um pouco, né, do cerne de vocês que é negócios, mas a gente vê processos de inventário, por exemplo, que levam anos, o troço não destrincha, não anda porque... Mas tu sabe o problema, irmão contra irmão, questão familiar, eu acho que é pior até entrar, acho que um pouco no tema, né? Porque a gente tem organizações que são familiares. Exato. Então, tudo isso, querendo ou não, pega, né? Um grande problema que eu vejo hoje, eu até falo muito nas reuniões que nós fazemos, é que as pessoas perderam a capacidade de resolver os problemas entre si. A gente entregou na mão do judiciário, hoje, a responsabilidade de resolver os problemas. Quer seja uma batida de carro, quer seja um próprio inventário. É uma briga entre irmãos, entendeu? Entre parentes. Mas não, tu bota no judiciário essa situação, vira anos e anos, ninguém vê aquele dinheiro, embora esteja todo mundo precisando, ninguém vê aquele dinheiro, todo mundo briga, a família acaba se esfarelando. Então, assim, essa capacidade que as pessoas... Eu estou indo contra, né, a minha profissão aqui nesse caso, mas a capacidade que as pessoas perderam de resolver os problemas... Isso me preocupa bastante. Até porque o inventário, muitas vezes, a maior parte deles pode ser resolvido na esfera extrajudicial, com um advogado também, mas se são todos maiores, capazes, faz ele no tabelionato, e aí tu resolve a situação, é menos tempo, resolve isso em 30... Menos oneroso também, 30, 60 dias está resolvido, mas as pessoas têm a crença de que nas mãos de um juiz, e aqui eu não estou diminuindo a importância, né, da magistratura, e o próprio judiciário vai concordar com a minha fala, que nem tudo deveria ir para lá. Né? Só que as pessoas acreditam que no judiciário vai se resolver melhor. E aí tem a demora, a gente sabe que o nosso judiciário está assoberbado, tem muita causa para pouco servidor, não dá conta, e aí muitas vezes você cai na conta do advogado, mas o meu processo demora. Né? Mas demora não necessariamente é culpa do advogado. Tem muito advogado que causa essa demora, né? Mas não necessariamente é culpa do advogado. O processo ele tem... É como mesmo se fala, é um processo, né? Ele tem início, tem meio, tem fim. E aí, no caso, tem o fim 1, o fim 2 e o fim 3, porque é no primeiro grau, segundo grau e ainda os tribunais superiores, né? Não, e a gente não pode esquecer que não é só o judiciário que nós temos meios alternativos de resolução de conflitos, né? Que são a mediação e a arbitragem.
que muita gente desconhece. Muitas vezes tu pode sentar com um terceiro, um tribunal de mediação, de arbitragem, enfim, para que se resolva o problema. Como o Ítalo disse, a própria justiça hoje relata que muita coisa que é levada lá não havia a necessidade. Muitas vezes é a falta de uma conversa. A gente vê batida de trânsito, bate atrás, tal, R$1.000. Eu te pago em 10 vezes de 1.000. Não quero em 10 vezes de 1.000, eu quero em R$1.000 à vista. Sabe, poxa, tem que ter um pouco de bom senso para resolver as coisas também. Tá na dúvida, contrata um advogado para fazer essa intermediação, entende? Às vezes não tem, briguei com ele, não vou ter como, não tem mais o clima para ver essa negociação. Um contrata, o outro contrata, tenta essa composição amigável do litígio, porque aí tu vai ter celeridade, né? Aí tu não vai esperar todo o processo, todo o trâmite processual, que não adianta, não tem como advogado prever quanto tempo vai demorar um processo. E essa é a pergunta que a gente mais ouve. Ainda mais quando vai subir de esferas, aí a bagunça fica... A pergunta que a gente mais ouve, Marina, doutor, quanto tempo vai demorar meu processo? Não sei, infelizmente aqui, minha bola de cristal não está funcionando no momento para eu te passar essa informação. Infelizmente a gente não consegue. A gente não consegue passar. Realmente, porque não tem como adivinhar, né? Depende de muitos fatores. Não tem como adivinhar. Eu ia perguntar para vocês até assim, quais pautas jurídicas vocês percebem que estão mais em alta hoje no meio empresarial? O que mais se destaca, assim, o que mais tem acontecido com mais frequência ultimamente, na boa maioria dos casos assim que vocês pegam? São coisas muito pequenas, que no fim acabam, né, virando essas bolas de neve, problemas que poderiam ser facilmente evitados, e até assim dicas já, né? Óbvio, a dica principal aqui vai ser, né, antes de evitar qualquer problema, arruma um advogado, né, começa por ali, mas... o que se pode fazer, assim, do ponto de vista enquanto advogados também, porque eu acredito que tem advogados nossos também que nos escutam, né, até para vocês já irem vão puxando conselhos, fazendo uma rede de networking aí, de conselhos, assim, para evitar, então, esses pequenos problemas que podem estar surgindo. Acho que tem muita demanda que surge de negócio mal amarrado, de negócio que, voltando à história do contrato, né, eu acho que quando tu faz uma relação... A gente pode falar em B2B ou B2C, ou seja, entre empresas ou empresa e consumidor. Quando tu não deixa a tua relação bem estabelecida, com as condições bem ajustadas, porque, primeiro, tem gente que não faz contrato, né? Já sai trabalhando, já sai entregando, já sai fazendo e não faz contrato. Segundo, tem gente que tem o contrato, mas que não revisa o contrato ou que não coloca todas as condições lá. Não, mas eu confio nele. Ou pega na internet. Ou pega na internet, porque assim, isso hoje, por exemplo, hoje tu encontra contrato na internet, assim como tu encontra muitas outras coisas na internet. Hoje o ChatGPT faz um contrato para ti. Mas a questão não é o ChatGPT fazer um contrato para ti. A questão é tu saber se aquele contrato tá certo. Eu pego muito cliente, assim, que vendeu um imóvel, comprou um imóvel, por exemplo. Não, eu peguei o contrato, eu peguei na internet, ou eu fiz no ChatGPT. E aí, assim, é claro que para, 90% das situações, aquele contrato, ele vai te amparar. Mas é que para 90% das situações, tu nem precisaria de contrato. Porque, digamos, a maior parte das pessoas são confiáveis, né? Agora, quando tem o problema, aí sim que tu vai sentir falta de um advogado. Nessa situação... que as pessoas ainda partem muito da questão da boa-fé, né? Porque toda vez que tu vai fazer um acordo, que tu vai... Né? Uma compra, uma venda, por exemplo, tu tá fazendo uma negociação... no fio do bigode, né, Marina? As pessoas antigamente falavam, né? Que essa negociação foi no fio do bigode, mas infelizmente hoje não dá pra confiar fazer só isso. no fio do bigode é bem complicado. E aí, assim, é aquela coisa, por exemplo, se a gente vai puxar pro lado do direito de família, né? Um casal, muitas vezes, estabelecer qual é o regime no princípio, definir o que é de quem... Deixar isso bem estabelecido. Mas é uma união, tem que pensar no amor. Mas na hora que não existe mais amor, e aí? Como é que fica? Né? Então, aí entra um embate. Você foi o meu bem e passa a ser os meus bens, né? É verdade. Então assim, tanto pensando no cenário empresarial, entre sócios, né? Uma estruturação societária, uma empresa bem organizada, com a divisão de competências, como também numa família, é importante tu deixar estabelecido o que é de quem, o que cada um faz. E aí, quando tu tem termos, tem acordos, tem documentos que regem as relações entre as partes, isso entre fornecedores, entre pessoas e tudo mais, tu deixa o negócio mais ajustado. E aí tu evita o problema lá na frente. A gente vê hoje muito litígio, muita briga, muita disputa que não precisaria acontecer se isso tivesse ficado melhor explicado lá atrás. E aí a pessoa diz assim, mas tu me prometeu isso, ou a gente tinha combinado aquilo. Mas tá no documento, tá no contrato, tá por escrito. Não tá. E aí assim, já pensando em dicas, né? A gente vê muita gente amarrando negócios, fazendo relações, mas não deixando isso por escrito, né?
Eu acho que é importante, assim, mas a gente ainda está numa fase inicial, então manda por escrito, deixa escrito. Mas o WhatsApp apaga, daqui a pouco começa a apagar, ou tu perde o celular, ou troca de aparelho. Tem e-mail, então vamos pensando em camadas de proteção, né? Manda por e-mail, deixa tudo registrado. Melhor ainda, bota num documento. Pode fazer sozinho? Pode fazer sozinho. Mas será que vale a pena? Será que eu não posso chamar um advogado para deixar isso aqui melhor ainda? Porque daí ele vai pensar nos prós e nos contras de cada questão que está sendo colocada lá. Por exemplo, a compra de um imóvel, né? Eu acho que existe um bom contrato para quem está vendendo, existe um bom contrato para quem está comprando. Se tu vai pegar um modelo na internet, como é que tu sabe se ele está te protegendo, se tu é o vendedor ou o comprador? É claro que partindo de um pressuposto que a relação tem que ser equilibrada, deve haver um contrato que privilegia o vendedor e o comprador. Só que assim, quando o comprador me procura para fazer um contrato, eu vou colocar cláusulas que eu sei que protegem ele. Não é que eu estou prejudicando a outra parte, mas eu estou pensando nos interesses do meu cliente. Se é o vendedor, existem outras cláusulas de proteção para o vendedor. Assim como qualquer outra situação. É importante tu ter sempre esse olhar sobre a posição que tu se encontra numa negociação. A gente acompanhou uma vez uma empresa que veio um investidor, adquiriu a empresa, e aí eles fizeram uma negociação, foi feita toda uma negociação, e depois que estava tudo resolvido, advogados, me deem uma opinião aqui. Daí a empresa tinha feito uma demissão em massa, na verdade não fez a demissão, né? Não sei se tu pode contar um pouco esse caso aí, falando um pouco do direito do trabalho. Não foi feita a demissão, acabou comprando com os funcionários e decidiu vender, decidiu assumir a empresa com esse passivo e demitir depois. E quando assumiu essa nova administração, né, ocasionou um desgosto muito grande, né, nos funcionários e tornou bastante traumática essas demissões e acabou levando a um passivo trabalhista muito grande. Né? A minha opinião sempre foi externada. No caso, porque foram pessoas que acharam que tinham emprego garantido. Exatamente. E aí acabaram... E na verdade, se tivesse conversado com um advogado antes, teria orientado, olha, na hora da negociação, que tu já coloca embutido nesse valor que vai ser combinado, já demite antes, porque o empresário tem um empresário que está saindo, tem um que está entrando. O que está entrando demitiu os funcionários. Então deveria ser o que está saindo, que não vai ter mais nenhum compromisso com aquelas pessoas que estão lá. E aí tu gera todo um passivo e aí uma raiva. Pode se evitar, inclusive, assim, como são muitas pessoas, conversa previamente com o sindicato, antecipa para ele a situação, olha, vai acontecer isso, infelizmente a gente não vai conseguir manter o emprego de todos, traz essa situação enquanto ainda está a administração antiga, para que essa transição ela se dê de a forma mais pacífica e tranquila possível, né? Então, são questões que no mundo empresarial, onde a gente sabe, né? Todo mundo é que nem um leão, né? Quer ganhar, tá sempre... busca sempre o lucro, né? Vamos ser simples, todas as empresas não adianta, né? O objetivo final é o lucro. Mas tu tem que ter uma abordagem mais técnica, tem que ter uma leitura do que isso vai ocasionar. A gente tem uma atuação muito estratégica nesse ponto. A gente pega, analisa o caso e vê, olha, vamos cuidar nesse ponto. Mas por quê? Porque isso vai te ocasionar isso. Já para a pessoa estar ciente, olha, não sei se tu vai fazer, mas se tu fizeres, tenha conhecimento de que pode acontecer isso. Sabe? Isso a experiência nos trouxe, né? Então a gente consegue fazer uma leitura muito clara hoje, ao ponto de, se alguma vez o empresário não vai seguir a nossa orientação, a gente acaba nem fechando o contrato. Porque a gente sabe que vai dar um incômodo muito grande, que a gente não vai conseguir resolver, e ele vai acabar daqui a pouco falando mal da gente. Não fizeram o que eu quis, não deu certo. Não, peraí, segue o que a gente está falando. Tu sabe fazer negócio. A gente não vai tentar mudar a tua forma de fazer negócio, mas a parte jurídica deixa com a gente. Confia. Por isso que é tão importante essa relação de confiança. Toda vez que, particularmente, eu fecho um contrato na esfera criminal, eu falo pro meu cliente, agora tu fica tranquilo que o teu problema é meu problema. Entendeu? Justamente para que ele se sinta confiante de me contar o que aconteceu, me apresentar o que ele tem, que ele se abra comigo. Porque quando a gente sabe tudo realmente como aconteceu, tu consegue expor de uma maneira muito clara. Se tu tá respondendo um processo, tu tá apavorado. E não vem com esse papinho, eu não tenho medo. Eu já vi muita gente grande se acrocar e chorar de medo, e muitas vezes nem como acusado, como investigado, até mesmo como testemunha. Simples fato de tu ser chamado numa delegacia da Polícia Civil, da delegacia da Polícia Federal, mesmo como testemunha, tu tem nada a ver com a situação, já te dá um nervosismo. São noites e noites sem dormir.
Então a nossa função é justamente essa, Marina. Vem cá, pega pela mão, olha, tô contigo, vai ficar tudo bem, confia em mim, vamos lá e vamos resolver essa questão. Então isso é muito importante, não só na questão do direito criminal, no direito contratual, no direito de família, no direito como um todo, tem que haver essa relação de confiança. Sabe? Cada um acha que tem uma atribuição que tem que ser respeitada para que a coisa ande toda no mesmo sentido, né? Que a empresa vá no mesmo sentido, que se consiga um discurso coerente e uníssono. Que o objetivo principal, como a gente disse, é o lucro, é girar a economia, gerar cada vez mais emprego, colocar dinheiro no comércio para a cidade ir se desenvolvendo e a sociedade se desenvolvendo como um todo. Tem que ser um olhar bem... uma visão sistêmica. É uma visão todo. Multidisciplinar, né? Que a gente brinca muito com isso. A gente tem um processo da esfera criminal, eu troco uma ideia com o Ítalo. Eu quero ver ele, com a visão de civilista dele, o que ele acha. O Ítalo tem um processo civilista da natureza civil, vem trocar uma ideia comigo para a gente ver como a gente pode conduzir, se tem alguma questão que pode repercutir criminalmente. Questão trabalhista. Esse é um... Acabamos conversando para ver se conseguimos fazer algum link, se alguma postura adotada pode ter uma repercussão em outra área ou não. Né? A gente tenta blindar o cliente nesse sentido. Esse é um dos diferenciais até do nosso escritório, que é a multidisciplinaridade. Né? A gente acaba pegando um caso e olhando de diversas formas. Né? O Alexandre, pela expertise dele no direito criminal e ter tido uma passagem já no direito do trabalho, eu pela esfera civil, a nossa equipe também, a gente acaba olhando o assunto de várias formas e pensando assim, não, onde é que pode dar uma M? Né? Onde é que vai surgir o problema aqui? Até pelo perfil que a gente já tem estudado, até perfil comportamental, a gente está sempre procurando problema. Então, assim, às vezes até existe um mínimo de chance, é 1% de chance de dar problema. Beleza, tá aqui, ó, eu vou te avisar. Tá aqui essa possibilidade aqui, eu só quero que tu saiba que exista. E aí depois vá à terapia, né? Pra gente poder colocar isso em prática na hora de dormir, né? Porque assim... Tu pensa em problema, né? Nosso papel, na minha visão, o advogado é antever problema. Tu tá procurando um advogado para ele te dizer assim, olha, aqui pode dar um problema, então quem sabe vamos por aqui. Essa outra situação vamos abordar de uma forma diferente. No direito criminal, assim, eu acho que eu falo isso para Alexandre, eu jamais não teria capacidade de trabalhar com direito criminal porque é uma área muito diferente, assim. E ele consegue muitas vezes pegar um caso e trazer uma abordagem diferente, mostrar o tema de um modo diferente, porque ele fala isso, né? Que ele gosta de contar isso. Fala um pouco de histórias. Eu sempre brinco, né? Que o direito criminal são 3 verdades, né? A verdade de quem acusa, a verdade de quem defende e a verdade real. E nós aprendemos, né, na faculdade que o direito criminal ele busca a verdade real. Só que, infelizmente, ela nunca vai aparecer. Por alguns motivos, né, que eu não saberia explicar. Então, na minha visão, fica a verdade de quem acusa e a verdade de quem defende. Então, quem contar melhor a história acaba vencendo. Então, o que nós somos como advogados? Somos bons contadores de história. Logicamente, né? Levando em consideração os elementos do processo, eu também tenho muito, né? Não só eu como Ítalo, a gente não gosta de ser surpreendido. Então, dentro do que é lícito, né? Para deixar claro. Dentro do que é lícito, obviamente, né? Não me interpretem mal. Mas a gente acaba pegando os elementos que tem no processo e contando uma história com aqueles elementos para convencer o juiz. Porque nós buscamos sempre o convencimento do juiz, é quem vai decidir se o nosso cliente ele é responsável ou não pelo aquele crime que está sendo imputado a ele. Um dos nossos princípios até lá é a excelência, né? A gente preza muito, né? A gente é muito estudioso, a gente vai muito atrás. Até assim, uma curiosidade, esses dias a gente estava conversando. O Alexandre, quando fez vestibular, ele passou em 4º lugar lá na Federal. E eu passei em 1º. Foram 2 vestibulares diferentes. Então, assim, a gente fala muito pouco sobre isso, né? A gente ainda não comenta, porque passou, faz tanto tempo, né? Não vou entregar a idade de novo aqui. Mas, então a gente traz isso pro dia a dia, né? A gente busca algo além do normal. Porque, assim, já aconteceram muitos casos de chegar ali pra gente, a pessoa foi em 1, 2 advogados, o advogado não achou a solução, a gente foi lá, começou, analisou, interpretou. Teve um caso uma vez que o cliente me trouxe ele em janeiro, eu disse assim, olha, não tá pronto, não achei uma solução. Fevereiro, março, eu disse, achei a saída, tá aqui o caminho, nós vamos por aqui. Então a gente preza por buscar algo a mais, por algo, digamos, a gente vai a fundo, se existe uma solução aqui, a gente vai encontrar. Então, eu acho que esse é o papel. Ela surge durante uma corrida, no meio da noite tu tá dormindo, ou tu tá na academia, ou tu tá no cinema, daquele estalo, putz, tá aqui. Aí tu pega celular, corre pra achar um bloquinho pra anotar.
É uma coisa de louco, porque dependendo do tamanho do problema, da complexidade da causa, aquilo vira teu amigo, entendeu? Tu anda de mãozinha dada contigo até tu encontrar uma solução. E a gente não consegue não resolver o problema. É um comprometimento tão grande nosso e da nossa equipe que a gente não consegue descansar enquanto não encontra. Como eu falei antes, a gente não gosta de ser surpreendido. Então, se a gente vai numa audiência, a gente tenta antecipar tudo o que pode acontecer. E para isso precisa da confiança do cliente, que ele conte tudo o que está acontecendo. Mas não só isso, Marina. Não só isso. É tu saber tudo que tem no processo. A página, a linha, o documento, tudo. É isso que o teu cliente quer, é isso que o teu cliente espera. Se eu vou contratar um advogado, se eu vou fazer um investimento, eu quero que seja o melhor, eu quero que ele chegue aqui, se levante uma questão que ele esteja preparado para responder. Porque imagina tu tá numa audiência, tu e teu advogado pergunta uma coisa e ele começa a gaguejar. E aquela relação de confiança que tu quis criar lá no início, como é que fica? Não, e como é que fica a figura na frente do juiz também, que depois vai ter que dar o veredito, vai ver aquilo ali e vai pensar, ali ele já se perdeu. Putz, perdeu por causa do advogado, tu entendeu? Então, assim, esse nosso comprometimento, ele vai muito forte, ele vai muito mais além do que só, não, assina um contrato aqui e o dinheiro. Até brinco, para nós o dinheiro no trabalho, ele é uma consequência. Nós priorizamos o resultado. Então o dinheiro para nós é uma consequência do resultado do nosso trabalho. Logicamente precisamos de dinheiro para tocar o escritório, pagar as contas, pagar os boletos, enfim. Mas nós sempre focamos no sucesso da nossa causa. E consequentemente, né, a questão financeira acaba sendo beneficiada por isso, mas não é o nosso foco principal. Então, eu ia perguntar para vocês também, assim, qual foi um caso emblemático, um caso que vocês defenderam que realmente marcou a trajetória de vocês, daí cada um pode contar o seu, não sei quem quer começar. Eu tenho, assim, alguns criminais, né, Marina, mas o que mais me marcou ao longo dos meus 14 anos foi, por incrível que pareça, um processo da vara de família, um processo de adoção, onde a gente foi contratado, né, para formalizar uma adoção e demorou bastante tempo, né, até a gente ter elementos, ter provas, todo o processo que envolve, né, uma adoção aqui no sistema brasileiro. E quando se configura, assim, tu vê quando se confirma esse processo, né, com a expedição do termo de adoção, enfim, que tu te emociona porque tu acaba sendo responsável pela formação de uma família, né? A gente não consegue se dar por conta do quanto isso é importante para aquelas pessoas que te procuraram e para aquela criança que muitas vezes ela foi abandonada, ou a mãe veio a falecer, ou a mãe infelizmente vive na rua, tem problemas com drogas, enfim, simplesmente abandonou em um lar. E como tu consegue mudar as vidas das pessoas, né? Tu dá uma perspectiva de melhora de vida para aquela criança e tu acaba possibilitando aquele casal formar uma família que muitas vezes é o sonho da vida deles. Então, para mim, foi um caso que a gente atuou já faz alguns anos e foi realmente muito emocionante quando tu liga para os pais para dar a notícia, né? Então, tu acaba se questionando, pá, querendo ou não, eu sou responsável pela formação dessa família. Para mim, embora eu trabalhe muito mais, né, em causas de natureza criminal, a gente busca sempre a absolvição, né? Temos bastante sucesso nesse trabalho justamente pelo nosso empenho, mas um fato que eu tenho, assim, que me marcou muito na advocacia, né, diz respeito ao direito de família, mais especificamente, né, a adoção. Eu acho que o caso que eu me recordo agora, assim, são alguns, mas um caso que chamou muita atenção foi um cliente que chegou até nós, ele estava com enfim, por problemas financeiros, ele acabou deixando de pagar algumas parcelas de um financiamento de um imóvel e quando ele nos procurou, ele estava com uma decisão contra ele na justiça para perder a casa dele, né? Era uma reintegração de posse, já tinha uma liminar deferida, né? Ou seja, uma decisão antecipatória no processo em que o juiz já tinha dito assim, tem 15 dias para sair de casa, e se tu não sair em 15, pode ser usada a força policial. E aí a gente entrou, fez um recurso, né, no tribunal e depois de uma conversa longa com o desembargador, explicando a situação, a gente demonstrou que eles tinham pagado mais de 50% dos valores e que, enfim, demonstrou a situação econômica que estava complicada naquele momento e que, além disso, o imóvel tinha diversos vícios construtivos, existia uma discussão ali que poderia ser feita. E aí a gente conseguiu suspender essa liminar, conseguiu manter a família na posse do imóvel. E acho que outro caso também, assim, que foi paradigmático para mim, teve uma vez uma situação de uma senhora que ela foi vítima de uma saidinha de banco. É quando a pessoa vai fazer um grande saque de valor numa agência bancária. Sim.
e aí tem algum bandido esperando, assim. Por uma série de questões, as pessoas sabem que a pessoa tá indo lá buscar dinheiro, enfim, que não dá tempo da gente comentar aqui. E aí a gente conseguiu demonstrar, porque normalmente quando o assalto acontece dentro da agência, é clara a responsabilidade do banco. Nesse caso, ela sacou e ela foi perseguida, assim, de forma velada pelo bandido até em casa, e quando ela estava chegando em casa, no portão, ele calçou ela e pegou, acho que na época era 15 mil reais. E aí a gente conseguiu demonstrar que o assalto iniciou dentro do banco. E aí, assim, foi uma decisão, a gente chama isso no direito de leading case, né? Quando tu tem uma decisão que ela não segue a maioria, né? Porque tu vai pegar os casos do Tribunal do Estado do Rio Grande do Sul, casos que o assalto acontecia já na esquina do banco, não tinha responsabilidade do banco. E esse caso, o assalto foi dentro de casa praticamente, e a gente conseguiu demonstrar que o assalto iniciou dentro da agência. Então, assim, a gente conseguiu fazer justiça naquele caso, né? E aí, contrariando a lógica tradicional do tribunal, que era não dar ganho de causa nesse tipo de situação. Então, não é um caso tão diferente assim que nem o Alexandre trouxe, porque eu acabo lidando com negócios, né, na minha área do direito civil, mas a gente acaba impactando muitas vezes a vida das pessoas e só se dá conta quando para pra pensar. Eu até ia te perguntar, porque daí agora tu levantou em mim muitas dúvidas e muitos questionamentos em relação a essa questão, principalmente do banco, de como isso procede, assim, na prática, porque alguém vaza essa informação, por que se torna de responsabilidade do banco o assalto? Existe vazamento de informações? Perfeito. Ou tem a ver com isso? Ou não tem a ver com isso necessariamente? Tem uma discussão, assim, primeiro, né? Qual que é a medida de segurança que uma agência bancária deve fornecer no município? Até agora estava tendo uma discussão aqui em Novo Hamburgo que eles estavam tirando as portas giratórias. Né? Eu não sei como é que ficou essa situação aqui. Eu vi vários bancos que estavam nesse approach mais amigável, exato, que a gente não é um forte. É isso, mas assim, tem uma lei anterior, eu lembro que eu estava no Procon ainda na época, que colocou aqueles biombos que separam os atendimentos. Então, muitas vezes a pessoa tá ali, tem olheiro dentro do banco, que tá ali só para procurar pessoas vulneráveis que estão sacando grandes quantias. Então, a pessoa tá ali no guichê, dependendo como tu tá posicionado no banco, nesse caso dessa senhora, o criminoso estava de pé. Então, ele estava de pé, analisando a situação, a movimentação, e então ele conseguiu perceber que ela estava lá pegando uma grande quantia de dinheiro e aí coloca naquelas máquinas, começa a contar, faz uma barulheira lá e não termina o barulho. Então, assim como tu consegue agir de forma preparada para uma empresa não sofrer as consequências, o próprio crime também consegue, né? O criminoso, ele sabe o que fazer previamente já, ele já tem mapeado as situações, o tipo de pessoa que ele vai abordar. Então, nesse caso, foi responsabilidade do banco porque não tinha segurança necessária. Não tinha divisão, não era isolada a área, a pessoa não digamos assim, não teve o devido cuidado com aquele cliente, com aquele consumidor do banco. E aí a gente conseguiu demonstrar que ela ficou vulnerável lá dentro daquela agência. E aí, por causa disso, sim, ela foi indenizada, não só nos danos materiais, na época foi 15 mil, mas foi em danos morais também. E aí a gente conseguiu, depois de 5 anos de processo, esse não foi nem pro STJ, né? Que se a gente fala em tribunais superiores vai demorar mais ainda. Conseguiu fazer justiça para essa pessoa. Mas, enfim, nesse sentido, poderia citar N casos aqui para ti. Já teve uma situação uma vez que a gente pegou um casal que tinha adquirido uma casa, só que por uma questão deles na época, a casa ficou em nome dos pais. Aí o pai morreu. E a mãe não quis passar o imóvel para o filho, por alguma razão, enfim, de desavença familiar. E a gente conseguiu demonstrar que o negócio tinha sido feito de fato pelo filho e conseguiu anular aquela escritura pública. Então, enfim, esse é o papel do advogado. É ele pegar o caso, a gente aprende na faculdade, dai-me os fatos, né? Tu me traz a situação e aí eu vou interpretar a situação, analisar toda a legislação, que é extensa, né? E vou pensar, o que eu consigo fazer de diferente para ti naquela situação? Nesse caso, por exemplo, a gente conseguiu provar que era um negócio nulo. E um negócio nulo, ele não prescreve. Então, eu posso alegar ele eternamente, se é uma nulidade, né? Mas, assim,
daí já o assunto vai ficando um pouco complexo. Aqui se eu vou falar de nulidade ou anulação. Mas, enfim, tem o advogado, ele é... tema para outro podcast. Talvez para um podcast inteiro só esse caso aí. Mas acho que esse é o papel do advogado. É ele pegar a situação do cliente e ele interpretar para entender como aplicar a lei em benefício daquela empresa, daquela pessoa, trazendo o melhor resultado. E muitas vezes, Marina, também deixar claro que muitas vezes não tem o que fazer. Né? Muitas vezes tu tem que orientar a pessoa de que, olha, infelizmente, vamos tentar reduzir o teu dano. Né? Não são só flores a advocacia. A gente tem que ser muito claro aqui também que às vezes a gente só tenta reduzir o dano, reduzir o problema que o cliente tem. Né? Então, muitas vezes as pessoas falam, tu defende bandido. Né? Na parte do direito criminal, eu falei, não, cara. Eu proporciono um julgamento justo para as pessoas. Eu defendo que a lei seja aplicada como ela deve ser aplicada. Eu não estou julgando a pessoa, eu não sou o juiz, eu sou o advogado. Então eu proporciono um julgamento justo. Se é bandido ou não é uma questão de interpretação tua. Só não te esquece que amanhã esse bandido pode ser teu pai, pode ser teu irmão, pode ser teu tio. Então é bem complicado. Pode ser até a pessoa Pode ser mesmo. até a pessoa. Então assim, eu acho complicado. É que o conceito de bandido ele é muito amplo, porque a gente pode estar falando aqui de um crime fiscal, de uma licitação, um crime de trânsito, um acidente, um infortúnio. O dirigir embriagado, né? Que hoje tem essas baladas seguras. Ou mesmo sem estar embriagado. Pode acontecer alguma situação, o carro dá algum problema e aí tu... Atropelar alguém sem querer, uma lesão corporal na direção de veículo. Com Uber. Enfim. Exatamente, Nunca entendeu? se sabe. É difícil tu rotular as pessoas, sabe? É bem complicado. Mas como o Iter falou, nosso papel é esclarecer os direitos, né, das pessoas e buscar a melhor solução para os problemas que nos são apresentados, sempre. Acho que a gente vai indo para nossa saideira já, né? Já deve ter dado um tempo aí de conversa. Nós temos esse problema. Advogado sabe como é que é, né, Mariana? Advogado e jornalista, então. Então, os dois numa mesa para conversar, não tem, né? É pauta que não termina mais. É verdade. Mas assim, eu queria saber o que vocês enxergam então como tendência, né, para o direito agora, para o direito empresarial para os próximos anos. Vocês falaram um pouco já em GPT, a gente acabou tocando sem querer em tecnologia, que querendo ou não está entrando muito, né? Eu tenho visto em muitas rodas de conversa com profissionais das mais variadas áreas, o pessoal encrencando muito até com a questão de... eu vou usar esse termo, né, mas eu tô falando de jovens que estão entrando na área agora. O pessoal usou muito o termo estagiários, tá? Mas não necessariamente. Eu tô falando de pessoas que hoje estão entrando nas áreas, que estão saindo das universidades e que, infelizmente, estão se apropriando muito dessas tecnologias, ao invés de irem buscar, de irem pesquisar, né, em fontes melhores, digamos assim, e isso acabar prejudicando. E eu tô falando, assim, gente da área da veterinária, do TI, de onde vocês imaginassem. E é muita gente que, querendo ou não, deixa de lado muito do que aprende ou de buscar outras fontes e vou usar isso aqui porque o GPT já sabe de tudo. O que vocês têm a dizer sobre isso, se vocês já notam isso influenciando na área de vocês e o que vocês veem então de tendência, assim, para esse mundo do futuro aí que está se desenhando? Não, a gente não pode, até vou falar antes de ti, porque esse aqui domina esse assunto de inovação, né? A gente não pode fugir da tecnologia, a gente não pode simplesmente fechar os olhos para a inovação. Eu acho que tem que se alinhar, né? Tanto as inovações, se utilizar das tecnologias que estão aí à nossa disposição, né? Que muitas vezes acaba tornando mais célere o processo, mas o trabalho, no caso, não o processo, mas a gente não pode esquecer do tradicionalismo, né? Do tradicional, de abrir um livro, de papirar, de buscar uma doutrina qualificada, de abrir o site do Tribunal de Justiça, olhar uma jurisprudência, avaliar, ver se é aplicável ao caso ou não, porque o GPT não é confiável, né? Questões de citação de artigos de lei, questão de citação de jurisprudências, tem que sempre revisar para ver se realmente existem. A gente vê muitos casos aí que saem na mídia que os juízes acabam esculachando advogado que simplesmente copiou, colou, e eram coisas que não existiam no mundo jurídico. Mas a gente não pode fugir. Eu acho que o segredo do futuro, Marina, não tem como a gente deixar de lado a inovação. Não tem como tu simplesmente desconsiderar a tecnologia. Mas é saber aprimorar, né, e alinhar tanto o trabalho da inovação, da tecnologia, com a advocacia tradicional. É usar a ferramenta de uma forma melhor, Exatamente. né? Não é, agora eu vou deixar a ferramenta com tudo e eu só... Exatamente. Tem muita gente, acho que tá indo muito nessa onda do dinheiro também, né? Na questão de,
a IA vai fazer tudo pra mim e eu vou ficar aqui sentado recebendo meu dinheirinho na conta. Exatamente. Quem dera. Não é assim que funciona. Na verdade, assim, inovação é um dos nossos pilares lá no escritório. Eu acho que desde que foi lançado o GPT, eu já utilizo ele para me ajudar em processos, em procedimentos internos, em organização. Acho que ele é uma fonte... eu sou uma pessoa que eu pesquiso muito, eu estudo muito, eu analiso muito o caso antes de começar qualquer coisa. Então, é até um pouco demorado, né? Eu me considero um pouco lento para essas coisas. E aí, na hora que eu já estou com a cabeça, com as ideias fervilhando, aí eu começo a utilizar a inteligência artificial para me ajudar. E ela é uma ferramenta excelente, só que ela precisa de checagem. Ela precisa de validação, porque ela vai inventar lei, ela vai inventar artigo. Uma vez eu fui fazer uma análise para um cliente... Ele inventou uma lei de segurança, por exemplo, do Estado, tinha número e tudo mais. Assim, ela era tão perfeita que eu mandei para um deputado. Eu disse assim, olha, essa lei aqui tu poderia levar adiante porque ela serviria aqui para o nosso Estado. Né? Então, assim, a IA, ela veio para ficar. Eu acho que quem não usa já está para trás. A gente não fala nem em futuro, é presente. Né? Acho que a gente já está numa segunda era agora, que é dos agentes de IA, né? Que é para interligar uma situação com a outra. Eu acho que quem não usa tá perdendo tempo, mas assim, é o que eu falo muito, aprecie, saboreie com moderação, né? Tu usa IA, mas tu valida, é importante tu conhecer o assunto. Hoje, quem tá nos ouvindo aqui, quer fazer um contrato qualquer, pede pro ChatGPT. Agora, vai saber se ele tá certo. É aquela história, assim, muitas vezes, tipo assim, apertar um parafuso custa R$1. Saber qual o parafuso apertar custa 999. O custo é 1.000, né? E é isso também o trabalho do advogado, né? Tu tem que... Ele vai criar o que tu quiser. E ele vai sempre concordar contigo, inclusive, né? Muito bem, Ítalo, né? É isso mesmo. Então, assim, eu questiono muito. Ele é feito pra isso. Não, ele alimenta até o ego, né? Ele alimenta até o ego. Eu converso, assim, eu realmente utilizo bastante a ferramenta. Até eu fiz um MBA em inovação, até quero buscar mais qualificação nesse sentido, porque eu acho que ele acelera muito o teu trabalho. E ele vem para ajudar, ele veio para ficar, e eu acho que a gente está vivendo numa era que não tem como deixar de utilizar a inteligência artificial, mas tem que saber utilizar ela. Eu cobro muito o pessoal lá no escritório, porque eu sou enfim, eu uso muito e eu incentivo que os demais colegas utilizem isso lá no escritório, porque ela é uma baita ferramenta. Ele vem acelerar o teu trabalho, mas assim, tu precisa ter muito cuidado. Precisa ter muito cuidado, porque quando ele não tem a solução, ele vai inventar a solução. Tem que ter cuidado para não virar meme, né? Eu sempre falo isso, assim, cuidado, porque daí, senão depois tá lá, tu sai da matéria lá do Conjur, do Migalhas, que são sites jurídicos, né, de matérias. Advogado usou IA, inventou jurisprudência, tudo mais. Então, tu tem que fazer essa checagem, sabe? Né, antes a gente falou da perda de reputação das empresas nos processos jurídicos, né? Mas aí pode acontecer do próprio advogado. Agora, tem trabalhos que ele faz para ti, apresentações, palestras, enfim, tem muita coisa que a IA vai usar para ti, vai te fazer o trabalho, vai abreviar muito a tua etapa. E eu acho que é isso, sabe? A inteligência artificial ela não vai substituir o advogado, ela não vai substituir o médico, o jornalista, mas, claro, aquele bom advogado, aquele bom médico, aquele bom jornalista que sabe se atualizar e que sabe a sua diferença, a sua importância no mercado. Porque para fazer um trabalho comum, aí tu vai ficar para trás. Agora, tu quer fazer um trabalho diferente, com certeza a inteligência artificial, a tecnologia, ela não vai te substituir. Então, pessoal, foi um bate-papo maravilhoso aqui. Acho que deu muito conteúdo, muita informação para os nossos ouvintes, né? Rendeu. Acho que renderia mais porque ficaram dúvidas ainda, né? Então, dá para ver o quanto é necessário ter conhecimento sobre essa área para realmente a gente, né? Um leigo não consegue dar conta, claramente, assim. Isso ficou muito escancarado aqui nessa conversa, né? Então, não é para qualquer um. Os problemas, eles realmente vão precisar de uma assistência, de uma assessoria, de uma consultoria jurídica externa para se resolver. Então, não é assim, eu sou gestor da minha empresa, eu vou dar um jeito. Acho que ficou mais que claro, né? E queria agradecer, então, vocês, né, pela participação. Realmente foi um bate-papo muito legal. Me diverti, aprendi muito hoje. E também, então, pedir que vocês, então, se dirijam aos nossos ouvintes. Vocês podem, né, trazer, então, o recado final de vocês também e se despedindo, né? Não, perfeito. Marina, primeiramente, agradecer a revista Expansão, ao pessoal aqui do estúdio 5573, né? Estrutura bacana pra caramba. Foi um bate-papo muito legal.
Gostei bastante, acho que é a primeira vez que eu participo de um podcast. Fico um pouco nervoso, né? Mas quando o papo é bom, Nem parece que foi a primeira vez. Acaba fluindo. E deixar aí pro nosso telespectador, pro nosso ouvinte, se caso tenha gostado do conteúdo, tenha gostado desse nosso bate-papo, nos segue aí nas redes sociais, é @bronzatepienes. Tem bastante material, bastante conteúdo bacana lá também. E o nosso nossos perfis também, né? @alexpienes, @italobronzati. A palavra tá contigo aí, meu amigo, para tuas considerações finais. Agradecer mais uma vez, Marina. Acho que foi um bate-papo muito bacana, né? Leve, descontraído. As pessoas têm a impressão de que advogado é muito sisudo, embora o Alexandre seja, né? Mas que advogado vai ser muito complicado. E eu acho que o nosso papel é justamente descomplicar o direito, né? Trazer isso para o dia a dia, trazer problemas que a gente consiga explicar para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, uma forma mais simples de entender. Agradecer, então, mais uma vez a oportunidade e deixar uma mensagem final aqui para quem está nos acompanhando, que é busca da prevenção, né? Muitas vezes tu não vai conseguir sozinho encontrar soluções jurídicas que a tua empresa precisa, né? E não adianta, a gente sabe que para uma empresa crescer, o CEO, o diretor executivo, o sócio, ele tem que estar focado na expansão comercial. Deixa o problema para o advogado, seja ele quem for, procura uma assessoria. Com certeza o advogado vai estar do teu lado para ajudar a tua empresa a crescer, para fazer o teu negócio explodir. Eu acho que é isso aí. Então tá, muito obrigada, gente. E aos nossos ouvintes, então, gente, nós vamos ficando por aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Não esqueçam, então, de estar acompanhando a gente nas redes sociais, de acompanhar a gente no YouTube e no Spotify, para estar recebendo aí, então, as atualizações dos novos episódios, tá? Fico por aqui. Tchau!